Olá, amigos e irmãos que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco. É uma alegria estar com vocês novamente, com todos os ouvintes, os internautas, para falarmos um pouco dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer pelo convite e externar nossa alegria de estar aqui com vocês. No entanto, antes nós gostaríamos de convidá-los para uma reflexão, para uma prece a Jesus. Vamos orar. Mestre, amigo e Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, sintonizados com os benfeitores espirituais, com Maria de Nazaré e tantos outros espíritos amigos que com certeza estão nos auxiliando nesse momento. Rogamos a Tua assistência, a Tua paz, não só para quem está nos ouvindo, mas para todas as criaturas que precisam de orientação, de paz interior. Assim, em Teu nome, nós pedimos permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Muito bem. Nosso tema de hoje é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que intitula-se Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos ver que nesse capítulo tem as instruções dos Espíritos, onde inicia no item 8, falando exatamente da lei de amor. E o que é que os Espíritos nos falam sobre a lei de amor? Nós vamos ver o que é que Lázaro escreveu, Lázaro em 1862, a respeito do amor. Ele disse, está lá no Evangelho, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E aí, com essa reflexão de Lázaro, a gente começa a perceber a dimensão do amor. Nós falamos em amor a todo instante, falamos de amor às vezes da boca para fora. A gente não interioriza, a gente não reflete sobre o verdadeiro sentido do amar, do amor. Quando a gente pensa nas mensagens do Mestre Jesus, a gente está pensando também no amor, porque Jesus ele só pregou o amor, porque ele veio por amor a nós. E aí nós vamos ver também que é citado no Evangelho que o doutor da lei, para tentar propor-lhes a seguinte questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E vejamos o que Jesus nos respondeu: Amarás o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas não fica só aí, em amar a Deus sobre todas as coisas. Ele acrescentou: Eis o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí acrescenta ainda Mateus, falando que fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. E nos leva também a outra reflexão. Tudo que nós vamos fazer para o outro, ou dizer, a gente antes pensa, se fosse o inverso, eu gostaria, eu queria, eu gostaria de receber, de ouvir, muitas vezes, no uso da palavra, no uso da voz, nós falamos algo para os outros que não gostaríamos que fosse falado conosco. As atitudes também. Tem coisas que a gente faz e não reflete. Será que se fizessem isso comigo, eu gostaria? Até na vida diária, nas coisas corriqueiras, a forma de tratarmos os nossos irmãos, principalmente dentro do nosso lar, que nós temos uma intimidade maior e achamos que, por conta dessa intimidade, as pessoas são obrigadas a ouvir
a aceitar o que nós dizemos e o que nós fazemos. Então, precisamos sempre, sempre estar atento a essas nossas atitudes, se está pautada na lei de amor. Quem nos falou também nesse capítulo sobre a lei de amor foi São Vicente de Paulo. E ele diz o seguinte: não sei quem é mais carente, se o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Nós sabemos que aí é uma analogia, porque o pão é imprescindível, principalmente para quem não tem, para a manutenção do corpo físico. Da mesma forma que o amor é imprescindível para alimentar os nossos sentimentos, a nossa alma, o nosso crescimento espiritual. E nesse caso, tanto o pobre quanto o rico, todos nós, que todos somos filhos de Deus. Apenas numa experiência diferente, porque todos nós precisamos passar por todas as experiências, por todo o aprendizado. E São Vicente de Paulo, ele continua ainda nos levando à reflexão a respeito do tema, quando ele diz: não me basta amar a Deus, se o meu próximo também eu não amar. E aí a gente sabe que São Vicente de Paulo ele foi considerado o pai dos pobres, ou seja, ele dedicou sua vida ao próximo, aqueles que mais precisavam. Ele convivia com a pobreza, ajudando, estando ali, é o irmão, né? É o Francisco de Assis, junto daqueles que mais precisam. Não só levando o pão do corpo, mas principalmente o pão espiritual, que esse é o que nós mais precisamos. Mas Jesus também nos falando do amor, porque ele transitou o caminho do amor aqui na terra, ele disse, está lá em João 13:34, eu vos dou um novo mandamento. E aí, ele disse antes que o amor se resumia nesses dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois ele ainda disse que deixaria um novo mandamento, ou seja, ele endossando o segundo mandamento já falado com a outra linguagem, com a outra roupagem. E na realidade é um novo mandamento. Porque antes ele disse amar ao próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes nós não sabemos nem nos auto-amar. Nós os amamos da forma errada. E aí Jesus, que é o amor incondicional, não é? Ou ele vivenciou, pregou o amor incondicional. Ele amou sem condições, ele amou a todos, ao pobre, o rico, o branco, o preto, o doente, o saudável. Ele amou a todos. E foi isso que ele quis dizer, sem nenhuma condição. É muito fácil nós amarmos aqueles que nós gostamos, dos nossos familiares. Jesus não. Ele amou a todos, indistintamente, né? Por isso que ele disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Quer dizer, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, mas da forma que Jesus ensinou. Quando nós nos auto-amarmos, quando nós exercitarmos o auto-amor, aí sim nós temos condição de amar o nosso próximo. Até porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Mas nós vimos ao longo da história diversos enviados do Cristo ou espíritos que por missão ou por provas vieram se dedicar ao amor ao próximo, né? Nos deixando o grande exemplo e preparando a sua caminhada vitoriosa para o progresso espiritual. Entre estes, nós poderíamos citar alguns. Madre Teresa de Calcutá, todos nós conhecemos a história desse grande espírito. Aqui no Brasil, nós tivemos Irmã Dulce, na Bahia, que dedicou sua vida à pobreza, àqueles que necessitavam, doente, um pulmão já não funcionava, com recomendações médicas para não se expor tanto ao serviço, à tarefa. Muitas vezes o médico recomendava: olha, irmã, a senhora tem que ficar de repouso, não pode sair. E quando acordavam de manhã, Irmã Dulce já estava voltando da rua,
em busca de algo e auxiliando alguém. E quando diziam-lhe, mas madre, a senhora foi recomendada, o médico recomendou, ou o médico mesmo falava, ela dizia sim, mas aquele irmão que está com fome, a fome não espera, ele precisa agora e eu fui. Quer dizer, é muita força de vontade. Para aquele que ela nem conhece, não sabe se é uma pessoa de bem, se não é uma pessoa de bem, para ela não interessava. Ela via ali o irmão, não é? Como nós deveríamos ver, porque todos nós somos irmãos. Essas diferenças são apenas passageiras dentro do nosso progresso aqui. E ela dizia: amar é transitar pelo caminho de uma vida intensa e expansiva. E ela, tanto ela como a Teresa de Calcutá e outros espíritos assim, viveram o amor, né? Transitaram na sua última existência praticando o amor. Nós vamos ainda ver Jesus falando do amor por narração de João 13:35, quando diz: sem amor, nada seremos. Amor incondicional ao irmão, ao amigo e até mesmo ao inimigo. Nada é mais grandioso, mais lindo, mais transcendental que o amor. Por isso disse-lhe Jesus: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E aí a gente vê mais dentro do aspecto do amor, amar a quem? Amar aos inimigos. Porque amar aos amigos é fácil, é até prazeroso, é agradável, mas amar aquele que nós temos diferenças, aqueles que nós consideramos como inimigos, aqueles que fazem algo conosco que nos fere, não é? Porque o ferimento não é ele, mas nós que nos ferimos com a agressividade dele, que se nós tivéssemos uma barreira protetora do amor, a ofensa vinha, mas a gente não a recebia, porque nós estaríamos num estágio espiritual mais elevado. Só atinge que nós estamos ainda numa fase transitória, numa fase de expiação. Afinal de contas, estamos num plano de provas e expiações. Mas ainda referente à lei de amor. Como interpretar o mandamento maior da lei de Deus? Amar a Deus com toda a força do nosso espírito, esse amor só será completo e a lei divina integralmente cumprida se igualmente amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, disse Jesus. E aí nós poderíamos fazer assim um desenho esquemático onde nós temos no topo Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Abaixo de Deus, numa segunda coluna, nós teríamos o amor, né? Que o amor vem de Deus. E mais embaixo, nas duas colunas paralelas, o alto amor, amar a nós mesmos, trabalharmos em prol do nosso progresso espiritual, nos dedicando a toda a atitude no bem, de amor ao próximo, e em seguida, na outra coluna ao lado, o próximo. Porque sem o próximo a gente não pode amar a Deus, nem nos auto-amar sozinho. Está lá em O Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos. O homem não pode viver isolado, ele precisa viver em sociedade. E o amor, ele só aparece na convivência. Quando nós convivemos é que nós desenvolvemos o ato de amor. Sem convivência, a gente não pode desenvolver o amor. Ninguém desenvolve o amor sozinho. É uma trajetória de trabalho, de renúncia, de dedicação, de esforço para o crescimento espiritual. Nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade, lá no capítulo 6, no item 5, ele recomenda: espíritas, amai-vos, eis o ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, precisamos conhecer as leis divinas, precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus, mas
se todo esse conhecimento não for recheado de amor, de sentimento pelo próximo, pelo nosso irmão, de nada vale o conhecimento, né? Porque nós sabemos que tem muita gente cheio de conhecimento acadêmico, mas sem amor. E às vezes nós não temos conhecimento nenhum, mas temos amor. E quando a gente junta o conhecimento e o amor, aí sim completa-se os dois lados do nosso crescimento espiritual. E aí no texto do Evangelho Espírito Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. E eis que alguém do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aí precisamos do amor como Jesus, no momento cruciante da sua crucificação, foi que ele fez. Olhou para aqueles que estavam fazendo tudo aquilo com ele e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E isso é amor pelo próximo, porque ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Nós vamos ainda ver o nosso codificador falando sobre o amor. E existe uma nota de Kardec que diz: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. É a caridade. Porque sem caridade nós não chegamos ao amor. Não se pode ter, disse Kardec, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Isso é uma nota do nosso codificador. E ainda os espíritos, eles nos falam, Lázaro, lá no item 8, quando ele fala do amor a Deus e o amor ao próximo, né? Apresenta uma descrição evolutiva do amor, mostrando-nos desde a sua origem até o seu destino final. E aí ele faz um esquema baseado na nossa origem até o nosso destino, onde ele diz que na origem nós temos instintos. Feito o animal tem, a fêmea, ela tem um amor instintivo pelo seu filhote. Mas quando chega um determinado tempo, ela o abandona porque ele sabe seguir sozinho. O ser humano já é diferente. O animalzinho ele não tem sentimento, ele não tem evolução espiritual como nós temos, provações, expiações. Né? Então, no início, o homem é bem parecido com o animal irracional, ele só tem instintos. Ele age até de uma forma amorosa, mas por instinto, como o animal age para defender a sua cria, não é? É por amor, sim, mas um amor instintivo, sem razão, ou sem o uso da razão. Depois, quando o homem vai avançando, ele vai desenvolvendo desse instinto sensações. Ele começa a ver nas coisas materiais, nos seres humanos, e começa a distinguir o bem e o mal. Com o passar do tempo, quando ele vai se instruindo e vai se depurando, aí sim ele entra na fase do amor, porque vem aí o sentimento de fraternidade, de caridade, de benevolência. E aí ele está exatamente na fase do sentimento, ele desenvolve todo o seu sentimento para com o outro. E aí, tudo que ele faz, se ele fizer com um sentimento bom, ele está praticando o amor. Até chegar na fase final, no topo, quando nós chegarmos à perfeição um dia, conforme o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da perfeição. E aí eu gosto sempre de lembrar, vocês já devem ter escutado isso, se tiver alguém pela primeira vez nos ouvindo hoje,
aqui conosco, que não conhece as obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde diz: sedes perfeitos, o item 3 fala do homem de bem. E Kardec dá uma receita para que nós sejamos o homem de bem. É fácil? Não, é muito difícil, porque nós estamos ainda muito atrasados. Mas para aquele que se debruça naquele roteiro, vai achar muito fácil e vai ter um resultado altamente positivo. Inclusive, deveria ser a nossa cartilha do dia a dia aqui na Terra, porque a nossa proposta em cada encarnação é evoluir. E a evolução ela só ocorre se nós produzirmos ações positivas. E aí nós chegaremos a um estágio de evolução, né, de perfeição, próximo ao amor e até o amor que é Deus, a divindade. Fenelon é um espírito que também escreveu nesse capítulo do Evangelho, não é? Sobre a lei de amor, onde ele diz que o amor é a essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração. Então nós temos a semente do amor dentro de nós. Nós somos luz, né? E essa luz, ela é para todos. Deus criou-nos simples e ignorantes, mas com toda a estrutura e a essência do amor está dentro de nós. Nós usamos o livre-arbítrio e muitas das vezes a gente foge do caminho do amor para o caminho dos vícios, das coisas que não nos leva a lugar nenhum. Qual o efeito da lei de amor para o homem? É uma pergunta, não é? Onde nós respondemos: melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Porque quando a gente tem certeza da vida futura, aí sim nós praticamos e entendemos a lei de amor. Os mais rebeldes também e a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei. Então, para encerrar com a mensagem de Lázaro: feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Lázaro, Paris, 1862. E assim, meus amigos e meus irmãos, nós queremos agradecer a participação de todos e vamos encerrar com uma breve prece a Jesus. Mestre, amigo e Senhor, mais uma vez nós agradecemos por essa feliz oportunidade. Permite que possamos vencer todas as nossas dificuldades e praticar a verdadeira lei de amor no dia a dia. Um grande abraço para todos, muita paz e muita luz. Até a próxima oportunidade.